Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Obesidade infantil. Especialistas alertam para este problema e trazem dicas para pais e para filhos. Você vai acompanhar a transformação da fachada, que homenageia costureiras e artesãos no quadro Reinvente Transforma. E ainda hoje é o Dia Nacional da Educação Ambiental. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tarobá Cidade, que está só começando. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, nós temos na cidade 452 casos confirmados. 270 pessoas já foram curadas, foram 28 óbitos. 280 pessoas aguardam resultado de exames e 2.190 casos já foram descartados. Aí você acompanha um panorama geral de Londrina, Paraná, Brasil e também do mundo. Uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira tem como foco prender foragidos da Justiça que se cadastraram e receberam benefício do auxílio emergencial do governo federal. Em Londrina, são 20 mandados de prisão. Quem traz as informações para a gente é o repórter Rafael Sanches. Rafa, bom dia. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Tarobá Cidade, para você ver, né? É isso mesmo, pessoal, foragido da Justiça que se cadastrou para receber esse auxílio emergencial do governo federal de R$600 ou até de R$1.200 para pessoas que ou são profissionais autônomos, né? Ou tem aí contribuintes, são contribuintes individuais, e aí são pessoas que realmente precisavam desse recurso, que ficaram sem o recurso nessa época de pandemia de coronavírus. Houve cruzamento de dados aí da Polícia Civil com a Controladoria Geral da União para chegar a essas pessoas, que esses foragidos, né, podem, além dos crimes que já são procurados, que já são acusados, responder por falsidade ideológica e estelionato. Vê se pode, né, Sara? Daqui a pouquinho, no Tarobá Notícia, tem uma reportagem completa sobre esse assunto que o Evandro Ribeiro vai trazer para a gente, tá bom? Tá certo. Obrigada, Rafael Sanches. O Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil é lembrado anualmente em 3 de junho. Milhares de crianças em todo o mundo lutam contra essa doença causada pela alimentação rica em açúcares e gorduras, pelo sedentarismo e também por aspectos genéticos. Para debater o assunto ao vivo aqui em nossos estúdios, eu recebo a doutora Karina Cáter Martins, que é médica, endocrinologista, a pediatra Isabela Genani Ferreira e a nutricionista, que é materno também, a Maiara Petri, que é psicóloga. Gente, bom dia, é um prazer recebê-las aqui. Bom, afinal de contas, eu posso chamar a obesidade mórbida infantil de doença? Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, a obesidade é um distúrbio endocrinológico que vai apresentar consequências na saúde da criança, como, por exemplo, doenças, pressão alta, diabetes, colesterol. Então, por conta disso, ela tem um peso tão importante na saúde da criança. E é muito comum? Muito comum. Mais do que a gente imagina? Mais do que a gente imagina. Atualmente, 1 a cada 3 crianças estão acima do peso. E uma parte em sobrepeso e outra parte em obesidade. Tá certo. Isabela Genani Ferreira, nutricionista da Materno Infantil, queria que você falasse um pouquinho com a gente aqui em relação a isso. É tão difícil a gente fazer essa parte da introdução alimentar. Eu amamentei o meu filho no peito até 2 anos e meio. Depois comecei, eu falo que é uma luta diária, né? Porque a gente tem que apresentar a alimentação adequada e nem sempre as mães conseguem isso de uma forma muito tranquila. Dá para ser feito de uma forma mais tranquilo para os pais e para os filhos também? Bom dia. Bom dia, gente. Na verdade é assim, Sara, tudo começa na gestação, né? Tudo começa, a programação metabólica lá na gestação. A gente fala que é os 1.100 dias, que é os 3 meses antes de engravidar. Então, tudo começa antes. É que a gente acha que tudo começa na introdução alimentar. Não? Não, começa antes, os 1.100 então lascou de vez. Então, porque na gestação a gente chutou um pouco a barraca aqui, o pau da barraca aqui. É então, isso mesmo? Exatamente. Então, esses 1.100 dias, que são os 3 meses antes de engravidar, os 100 dias, são fundamentais para já fazer a programação metabólica, preparar o corpo para engravidar. E aí a gente começa a contar os 1.000 dias, que é da concepção. Então, que na verdade é o momento ouro do bebê, né? Tudo que a mãe faz, tudo que a mãe come, tudo que ela fez na gestação vai sim influenciar na fase da infância e na fase adulta dessa criança, né? Então, a gente tem que levar em consideração lá na gestação.
tá? Mas dá pra mudar se a gente fez errado? Dá pra mudar, dá pra melhorar muita coisa, né? Mas é o que eu sempre falo. Eu tenho atendido bastante gestante e falo assim, eu tô muito ansiosa por causa da pandemia. Eu sempre brinco, podemos errar. Mas quem tá grávida não pode, porque esse momento dos 10 meses, né, é fundamental para a vida do bebê. Se eu tiver uma próxima gestação, eu vou tomar esse cuidado, porque a outra já foi. Então, exatamente. Gente. Os cuidados aí começam na introdução alimentar, tudo começa na gestação, né? E Forma as depois papilas gustativas, o ganho de peso da gestante, tudo isso na gestação que vai influenciar se essa criança vai ter uma predisposição a ter um sobrepeso, uma obesidade. Ou não. Para falar sobre isso também, a gente está recebendo aqui a psicóloga Maiara Petri Martins. Maiara, bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia. Na verdade, quando a gente fala em alimentação, a gente come emoções também, não é simplesmente a comida, né? Por isso que a gente trouxe você também aqui. Procede essa informação? Bom dia. Bom dia. Procede sim, né? Na verdade, os estudos mostram cada vez mais que tanto adultos quanto crianças estão acima do peso pelo comer emocional, muito mais do que por questões de alterações metabólicas, né? Então tá triste, vai comer, tá frustrado, vai comer, tá entediado, vai comer, né? Então a gente brinca que come as próprias emoções. Então é super importante aprender a identificar quais são essas emoções gatilhos que levam ao comer excessivo ou que as pessoas chamam de compulsão alimentar, que não se enquadra necessariamente no quadro de compulsão, mas num comer transtornado, que é um comer além do que o corpo necessita. Ainda mais nos momentos como a gente está vivendo agora, um momento de pandemia, todo mundo nervoso, ansioso, a criançada sem praticar exercício físico, sem escola, trancada dentro de casa, mais complicado ainda. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar ela para mim pelo 3315-1313, esse é o nosso número do WhatsApp, ou então fazer a sua pergunta pelo Facebook. A gente já lançou uma enquete lá e a gente quer saber, vai lá no Facebook e faça a sua votação. Doutora Karina, a gente falando sobre essa questão endócrina, quando a gente fala de endócrino, a gente está falando de glândulas, é isso mesmo? Isso, né? Então, o endócrino, ele trabalha com os hormônios do corpo que naturalmente a gente produz. Tá. Então, o que isso influencia na questão do ganho de peso ou não? Nós temos, na verdade, vários hormônios. Hormônios da saciedade, hormônios que nos dão fome. Então, que isso vai sempre sendo regulado automaticamente pelo nosso corpo. A maior parte a causa principal da obesidade infantil não são alterações hormonais, e sim são erros na alimentação, o sedentarismo, a exposição excessiva a telas, né, computador, iPad, celular, e muito desse erro está dentro de casa, né? Então, assim, a gente precisa dar o exemplo para o nosso filho. Então, muitas vezes no consultório pergunta assim: eu tenho excesso de peso, meu filho vai ser obeso? Então, o que os estudos mostram? Que um dos pais acima do peso, você tem uma chance de 30% do seu filho ser obeso. Assim, os dois pais acima do peso, essa chance aumenta em 60%. Mas então tem um componente genético nisso tudo. Na maior parte das vezes, não. São os erros alimentares da família. É uma coisa cultural, os hábitos ali dentro desse núcleo familiar. Antigamente, criança saudável era criança gordinha. Ai, que lindo, bebê Johnson, cheio de dobrinhas. E isso, conforme os anos foram passando, super cultural. A minha avó olhava pra mim e falava assim: você tá muito magra, menina. Exatamente. Aí eu contava a gordinha, eu falava assim: nossa, você tá linda. Tá linda. Coisa de italiano, de espanhol. É isso mesmo. Então, muitas vezes a criança, ela cresce com isso. Para eu ser saudável, eu preciso comer mais. Muito mais. Exatamente. Então, como a Isabela falou, é desde a gestação que você está ali moldando o paladar da criança. E muitas vezes, daí você molda um paladar mais adocicado. Então, por isso que tem crianças que têm essa aptidão pelo doce. E, como a Maiara falou, esse comer emocional. Vê lá a mãe que está nervosa, vai lá e come. Ela entende que quando ela está nervosa, ela também tem que imitar a mãe, o pai, e vai lá e come. Então, que é isso que a gente tem que tomar cuidado em casa. Eu tô frustrada, gente. Tô frustrada porque eu tô pensando na gestação. Quantos Arnaldos eu comi? Meu Deus do céu. Ô, Isabela, então tá. Vamos entrar nessa questão da gestação. Então, essa questão dos hábitos alimentares dentro da gestação. O nosso filho que tá sentindo, pegando tudo aquilo que eu tô comendo, ele vai ter um desejo maior, ou vai acostumar com isso, e não é só isso, uma predisposição. Como é que funciona isso, essa questão dentro do útero da mãe? É assim, na verdade, as papilas gustativas se formam com 16 semanas mais ou menos. O leite materno dentro da barriga é doce, o líquido amniótico é doce, então a criança ela já nasce com sabor
para preferência para o doce, porque o líquido amniótico é doce e o leite materno também. Então, na verdade, a gestante, né, ela tem que consumir uma alimentação variada, né? O alimento azedo, o amargo, até o doce, né? Quando eu falo doce é das frutas, uma batata, a batata é doce, a batata doce. Mas o que acontece é que a gestante, o grande problema dela é que ela quer comer por 2, porque ela está numa fase de ansiedade, sim, e ela tem uma fome maior, por quê? Por causa do metabolismo, é normal. Mas o que acontece? Essa gestante, ela se alimenta mal a gestação toda, tem um ganho de peso. Quando a criança entra na introdução alimentar, a mãe vai começar a oferecer os alimentos, a criança começa a rejeitar. Muitas vezes é porque ela teve uma alimentação totalmente inadequada na gestação. Então, na verdade, eu falo que é um círculo que não tem para onde fugir. Se você faz errado na gestação, provavelmente fica mais difícil. E é aquilo, nós, os pais, os cuidadores, somos responsáveis pela alimentação dos nossos filhos. Sim. E quando a criança ela inicia a introdução alimentar, eu sempre falo, a criança é um livro em páginas em branco. Agora é a hora da gente escrever a história deles, né? Então, se a gente começa errado, a chance de dar errado lá na frente é muito maior. Tá? Não assim, mas meu filho sempre comeu bem, agora tá comendo mal. Todos nós temos fase, né? Tudo bem. Mas é aquilo, uma criança, antes dos 2 anos, é inadmissível consumir açúcar. Sim, né? Eu consegui segurar meu filho até 2 anos. Nunca tinha comido doce, açúcar, não tinha o hábito. Refrigerante não toma até hoje, vai fazer 5 anos. Nunca eu apresentei refrigerante, não gosta. Você fala, Eca? Fala, ai, que bom, filho, Eca. Até eu parei de tomar refrigerante por causa dele. Então, acabou, tá vendo o hábito? Entra a questão do hábito, da cultura, né? E o grande problema é esse, porque os pais querem que a criança come bem, mas eles não fazem o mesmo, né? E a criança, ela vai ter muito reflexo. Eu tenho consultas na clínica que a criança fala assim, mas você nem come, o que você está falando, uma criança maior? Eu fico com vergonha pela família. Então, assim, o pai exige, a mãe exige, nem eles fazem. Então é complicado. Aí ele vai até a consulta e quer que eu resolva um problema que é dentro da casa deles, né? Então a mudança tem que ser primeiro dos pais. Não tem salada na casa, não tem nada saudável. Por quê? Porque é muito mais fácil pegar a bolacha, o pacotinho e abrir, porque a mãe tem preguiça, ou porque o pai não tem tempo. Então é aquilo, depende dos pais, somente dos pais. Agora, uma questão muito importante que vocês entraram aqui, que é cultural também, que eu tenho reparado, vai mais uma colherada, só mais um pouco. Ficar socando comida também, às vezes não é assim, não é a quantidade, é a qualidade também, né? Que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Isso é uma questão até de desrespeitar o próprio corpo, né? Porque o que a gente vem vendo hoje é que as pessoas perderam a conexão com a fome e com a saciedade. A gente não consegue identificar mais. Eu tô com fome, eu tô satisfeito ou não. A gente come por causa de horário, a gente come porque tá prescrito numa dieta, a gente come porque alguém disse que a gente precisava comer aquilo daquela forma, e a gente não tá se conectando com os sinais que o nosso corpo manda, né? Assim como o nosso corpo avisa quando a gente precisa ir no banheiro, ele também avisa quando a gente está com fome e quando a gente está satisfeito. E esse comportamento de ficar socando comida na criança, né? Come mais um pouquinho para ficar forte, come mais um pouquinho para ficar saudável, só mais uma colherada. Ou ainda, o que eu acho pior, usar o doce como gratificação. Se você comer, depois você ganha aquele doce. Isso não é legal, né? Jamais, não é. O doce não é uma gratificação, né? Você coloca um valor muito maior dentro do doce e faz a criança comer muito além do necessário. Perfeito. Na verdade, não é nem o doce só, né? O que deixa uma mãe feliz? Quem é mãe aqui vai saber. Isso é verdade, não adianta eu, como nutricionista materno infantil, eu sou mãe, eu sei. O que te deixa feliz é quando seu filho come, né? A gente fica assim, aliviado. Quer ver uma mãe nervosa, uma criança que não come? Não, é um desespero, é um aperto que você não sabe o que faz. Só que é o quê? Se você comer, eu dou um brinquedo. É aquilo. A compensação hoje já saiu até do açúcar, tá em tudo. Então, a criança, ela tem que comer o quanto ela aguenta, o quanto ela quer, né? Dentro de uma normalidade. Agora, assim, se você comer, você vai ganhar. A comida não tem que ser compensação. Comer tem que comer pra saúde. E é o que tá acontecendo hoje, né? Na minha época, era chinelo em cima da mesa. Naquela época, né? Ela vai comer. Mas beterraba até hoje eu não como, não. Exatamente. Viu? Até hoje, viu? Não adianta. É a única coisa que eu não exijo do meu filho, a beterraba. O resto eu exijo tudo que eu como de tudo. Não consigo. E você vê esse exemplo do chinelo em cima da mesa, né? Os pais fazem alguns comentários pros filhos ao longo do desenvolvimento e eles não têm noção do impacto que isso causa no desenvolvimento dessa criança depois na fase adulta, né? É muito comum pacientes adultos hoje ainda terem a crença de que eles precisam limpar o prato porque é falta de educação se eles não limparem o prato, de
de que eles não podem desperdiçar, de que eles têm que comer tudo, de que tem que comer de tal forma. Então, são crenças familiares que eles vão trazendo para o comportamento alimentar e que são completamente ruins para os hábitos alimentares deles, né? Exatamente. Ó, faz o seguinte, vai respondendo a nossa enquete no Facebook, coloca aí a tela do Facebook, eu quero saber de você. Coloca pra gente. Olha lá. Enquete no Tarobacidade. O seu filho tem uma alimentação saudável? Sim ou não? Vai respondendo, tá bom? Já 72 pessoas votaram. 42 disseram que sim e 30 não. Tá bem balanceado aí. Isso é realmente preocupante, tá, gente? Vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso time de especialistas falando sobre essa questão. Obesidade infantil. Seu filho se alimenta bem? Sim ou não? Vota lá no Facebook. Intervalo rapidinho, eu volto já já.